Bem-vindo, Gêmeos, a mais essa previsão referente ao mês de julho de 2022. Vamos ver o que o tarô revela para o signo de Gêmeos. A Torre, os amantes, vocês, Rainha de Espadas, Sete de Espadas, é como se tivesse uma mudança, uma transformação estagnada na vida de vocês, algo que vocês gostariam de mudar, se fosse possível, no piscar de olhos, não está exatamente acontecendo, né? E aí que vocês também estão atrás de planos, de ideias, de estratégias para como fazer isso. Mas até o momento, pelo menos até o começo dessas cartas, ainda não tem exatamente um como fazer, né? Algumas pessoas sendo cortadas ou cortando outras pessoas por já não se sentirem mais na mesma sintonia, na mesma vibe, às vezes deixando de lado alguns lugares, algumas conversas, algumas situações. Aqui, eu vejo que existe uma sensação forte de empenho. É como se Gêmeos estivesse lutando para superar uma sensação de mal-estar, de desvalor, muitas vezes, que tem limitado aqui o seu sentimento, mas é o seu sentimento com você mesmo. Alguns fazendo academia, fazendo bastante exercício, numa tentativa de conseguir reatar com a sensação de bem-estar, reatar com a própria intuição, reatar com a própria energia. Mas a mente de vocês, que está voltada muito para um lado de alguma coisa que ofereceu um não para Gêmeos, meio que está tentando, meio que sabota essa sua tentativa toda vez de se sentir bem. E aí que vem alguns altos e baixos sentimentais, mas é sobre você mesmo aqui. É sobre o seu corpo, sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você vem recebendo ou não recebendo. Talvez você julgando que o que você tem ganhado não tem sido o suficiente aqui também. Oito de copas e enforcado. Vamos lá. Muitas cartas invertidas, mas eu vejo que existe um novo ar tentando chegar para você, seja uma nova ideia, seja um novo comportamento, é alguma coisa que vem para mudar as estruturas que você estava vivendo aqui. É como se existisse uma nova ideia, um novo ponto de vista, uma nova vontade, uma nova visão sobre si mesmo ou sobre essa coisa com a qual você quer trabalhar, com a qual você quer se unir ou se desunir, justamente porque você está começando a ver toda essa situação de um ponto de vista diferente, que Gêmeos aqui está percebendo que todas as mudanças que Gêmeos pode receber nesse período vêm pelas próprias mãos de Gêmeos. Se eu não me engano também, acho que Marte tem um planeta que vai sair de Touro e vai entrar em Gêmeos daqui a um tempo, né? Aí as coisas vão se equilibrar um pouco mais para vocês. Mas aqui é o seguinte: conforme você vai vendo que uma solução não cai do céu, ou alguém não te apresenta algo com o qual trabalhar de uma maneira muito sólida, você vai começando a tentar ter várias ideias. Algumas ideias vão ser negativas, ou não vão ter o resultado que você está querendo que elas tenham já durante esse mês de julho. Só que isso não é negativo. Eu sei que parece, mas não é. Porque isso vai fazer com que você perceba dentro de você uma coisa muito mais guerreira. Aqui as pessoas de Gêmeos vão perceber que quando você recebe um não, quando você se vê não recebendo o suficiente e não sendo reconhecido o suficiente, é aqui onde você vai começar a perceber o quanto você é capaz, o quanto você é persistente. Quando você perde é quando você ganha, na verdade. Porque, justamente, isso é muito interessante. Você vai começar a olhar o seu externo, nas pessoas, nas situações, nas conversas, e você vai ver limitação, você vai ver desvalorização, você vai ver pouco dinheiro. Isso vai fazer com que você cada vez mais olhe para uma situação e fale, cara, eu não posso ficar nisso. Eu não posso ficar nisso. Eu não posso ficar imerso nisso aqui. E aí que você vai começar a se debater, você vai começar a fazer força, você vai procurar situações, você vai começar a olhar para algumas coisas e falar, cara, não é o suficiente. Cada vez mais aqui você vai perceber que você vai estar com olhares de insatisfação
muito maiores para as coisas que estão sendo oferecidas para você. Só que não é porque você não quer receber alguma coisa, ou não é porque você acha que tudo é uma bosta, é porque você está vendo que essas ofertas, elas são só um copo. Você merece mais. Entende? E aí você vai perceber que uma coisa que estava rolando, ela estava rolando, ela tinha algum valor, mas era pouco, você não estava satisfeito com aquilo. E você vai percebendo que, na verdade, para você não é nenhuma escolha mais deixar algo para trás ou mudar de alguma maneira. Aqui para você é uma questão de amor próprio, de autovalorização, sabe, James? E você vai percebendo, conforme você vai olhando ao redor e vendo que aquilo que já tem, que aquilo que já é conhecido, que aquilo que já é recebido não é mais o suficiente, você vai perceber que na verdade você não tem medo, porque você não está perdendo nada, porque o pouco, né, quem perde pouco não perde nada. E aí que alguns sacrifícios podem ser feitos por vocês no final de algumas coisas. Algumas pessoas aqui vão estar percebendo que quando você fala não para alguma coisa, aqui é mais sentimental, é algo mais é sentimental mesmo. Quando alguém fala não ou você fala não para algo e essa tentativa, né, uma oferta volta para você, é quando você vai ter mais coragem de falar, cara, eu realmente não quero isso, sabe? Esse tempo distante de alguma coisa, você vai passar um tempo distante de algo que você já estava achando que era pouco. Conforme você for conhecendo uma coisa diferente, ou você passar um tempo distante, um pouco desconectado, um pouco sem muito contato com isso, você vai olhar e falar, cara, realmente é pouco pra mim, sabe? Sem críticas a outra pessoa, sem nada, é só pouco pra mim, entendeu? Não, é só, não é o que eu quero, não é a vida que eu quero, não é o relacionamento que eu quero, sabe? E aí que alguns gêmeos vão estar fazendo realmente uns cortes naquilo que não reconhece o seu valor. Eu acho isso muito interessante. Muito interessante. A leitura ela é bem breve, gente, não tem muito o que ficar inventando aqui não. Para outras pessoas é o seguinte, vocês podem não estar muito dispostos a fazer algumas mudanças na sua vida. As pessoas de Gêmeos que não estão querendo mudar aquilo que você já viu que está insatisfatório e que precisa ser reformado, né? Vocês vão perceber isso, essa coisa de querer manter aquilo que você está vendo que já está caindo por conta própria, faz com que vocês estagnem uma coisa que poderia ser muito legal para vocês. Vocês, se vocês não aceitarem a reestruturação natural que a vida está trazendo para vocês, vocês vão cada vez mais se sentirem sozinhos em alguma coisa. Cada vez mais vocês vão ficar desconfiados de alguma coisa, sabe? E aí que vocês, por conta disso, podem começar a discutir muito, porque você está ganhando pouco, você quer ganhar mais, seja de uma situação financeira, seja de um relacionamento emocional, e aí quanto mais você pede, menos a pessoa te dá. Menos a vida te dá. Quanto mais você tenta forçar uma ideia, um pensamento, um comportamento que você já viu, porque você já tentou, você já manteve e você já não se sentiu satisfeito, quanto mais você tentar forçar isso, mais você vai se sentir insatisfeito, menos reconhecido você vai ser, porque é como se fosse o universo tentando fazer muita força para você entender que, cara, coisas precisam ser transformadas. Independente da maneira como cada pessoa vai arranjar isso, coisas precisam ser transformadas aqui, entendeu? Porque é uma questão de honra que você supere alguma limitação que está se impondo na sua vida. Mas essa limitação, ela vem para te lapidar, para te transformar, para te moldar. Não para te castigar. Não é karma. Não é karma. Aqui é como se vocês estivessem em posição de ter que se provar, sabe, para alguma pessoa, para a vida, às vezes, ou para vocês mesmos, sabe, se provar para vocês mesmos que vocês conseguem transformar alguma coisa. Eu vejo vocês muito nessa vibe, querendo se provar, seja para você mesmo, seja para as pessoas ao redor, seja para Deus. Mas aqui a transformação ela não vem através da mente. A transformação ela vem mais do seu estado sentimental, do seu estado de autovalorização e do empenho comportamental mesmo, daquilo que você faz ativamente, né, do seu comportamento, das suas relações, do que você ficar achando ou você querer ficar em debate, em briga, sabe? Pessoas que querem transformar, por exemplo, mudar o namorado com briga, sabe? Tipo, ai, faz isso, faz aquilo, você sempre faz isso, você sempre faz aquilo. Não vai chegar em lugar nenhum. Acho que vocês já perceberam que bater boca sem resultado, tá? Aqui o que é feito é ativamente. E algumas pessoas vão entender que, cara,
falar, não adianta explicar, não adianta conversar, não adianta mostrar exemplo, não adianta. O que adianta então é falar, bom, estou seguindo o meu caminho. Para quem estiver se relacionando com outros geminianos, eu vejo que vocês estão tentando segurar a barra de alguma coisa, algumas coisas estão vindo para vocês e vocês estão fazendo o que podem, né? Seja vocês com outro geminiano, seja a própria energia de vocês. E aí que algumas pessoas podem estar adiando um corte que vocês talvez nem tenham falado, nem tenham pronunciado, deixado público de uma certa maneira que vocês gostariam disso. Outras pessoas estão pensando aqui, por mais que vocês estejam se afastando de algo ou começando a olhar para uma outra situação, uma outra pessoa aqui, ainda assim vocês estão tendo bastante tato para não romper de uma maneira muito fria com alguém, tá bom? Para quem estiver se relacionando com pessoas de água, aqui é mais água é câncer, escorpião e peixes, tá? Essas pessoas de água, elas são mais os sentimentos delas mesmas, tá bom? Como elas estão se sentindo sobre tudo. Essas pessoas, elas estão se empenhando muito porque as pessoas de água, ou elas estão se sentindo limitadas em alguma coisa, ou elas estão se sentindo derrotadas, tá? E aí que tá tendo muito esforço. Às vezes, a pessoa de água, ela não tá conseguindo dar muito afeto para você, ela não tá conseguindo dar muito amor, muita atenção para você, mas é porque ela tá fazendo assim das tripas coração para vencer alguma situação na vida dela, que é pessoal dela, entendeu? Aí se você tá vendo essa pessoa mais distante ou não muito, enfim, não conseguindo contribuir muito emocionalmente, às vezes até financeiramente com você, é porque ela tá enfrentando uma barra aqui. Para quem estiver se relacionando com pessoas de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, eu vejo que vocês não estão mais querendo ter muito tato com as coisas. As pessoas de ar aqui, elas estão querendo falar diretamente, sem muito floreio, sabe? É quando a gente fala o que tem que ser falado da maneira clara, porque o mais importante aqui para essas pessoas é fazer com que a mensagem seja recebida, com que a mensagem correta seja recebida. Então, às vezes, não dá para você ter muito tato, muita coisinha, sabe? Às vezes, alguém lidando com uma pessoa de ar que durante esse período ela pode tratar vocês de uma maneira um pouco mais brusca aqui, sabe? Talvez ela jogue na mesa para você que, olha, a coisa tá, sabe, sei lá, algum lugar tá passando por corte, por reestruturação, se você aceita X condição ou se você não aceita. Aqui as pessoas de área, elas estão sendo muito mais diretas na conversa delas. Eu acho que até vocês, porque eu acho que as pessoas de ar não estão muito com paciência durante esse período aqui, não. E para quem estiver se relacionando com outras pessoas de ar, mas, mais uma vez, essas pessoas de ar é o sentimento delas com a vida delas. Essas pessoas de ar, elas estão conseguindo sentir muita estabilidade e muita segurança, seja no que for. Por conta disso, às vezes você vai ver essas pessoas discutindo por conta de nada, isso pode ser vocês também, né? Porque vocês são gêmeos, gêmeos é ar é gêmeos, Libra e Aquário. Então, por falta de segurança, de estabilidade, de certeza, vocês podem estar um pouco discutindo, às vezes percebendo que uma hora quer uma coisa, uma hora quer outra coisa, uma hora acha uma coisa ótima, outra hora já acha que não vai ser tão legal assim, uma instabilidade, uma flutuação mental que vem da falta de sensação de segurança, sabe? Seja no trabalho, seja nas finanças, seja no relacionamento. Se você quiser, né, alterar esse comportamento da pessoa, você tem que passar segurança para ela. E é isso. Vamos ver aqui agora energia de acontecimento para o signo de Gêmeos, julho de 2022. A carta da criança, as nuvens, o urso. É o início, às vezes em dúvidas sobre algum início, sobre algum desapego, algumas dúvidas que podem vir sobre algo, sobre você ser mãe, você ser pai, ou sobre uma criança próxima de você, mas também sobre alguma coisa que você está querendo iniciar, justamente porque aqui tem uma energia muito opressora ao seu redor, uma pessoa muito arbitrária, uma pessoa que talvez te cobre e te critique muito. Então essa pessoa talvez ela não gostaria, ou você não se sentiria muito acolhido, muito amparado por essa pessoa, por iniciar algo que seja de risco, né? Às vezes alguns inícios aqui que envolve riscos, algum tipo de risco, de incerteza, né? É um início que não estaria tanta segurança assim. E justamente por isso você pode estar se questionando muito sobre uma mudança, que é uma mudança forte, que você queria fazer na sua vida, mas que você se vê cada vez mais incerto sobre isso. Para outras pessoas aqui, eu vejo que vocês podem querer iniciar alguma coisa, mas por ter que assumir muitas responsabilidades ou por ter que dar conta de muitas responsabilidades, e talvez entre justamente um filho, né? Às vezes, tipo, você quer mudar de estado, mas tem uma criança, como você vai deixar ela, sabe?
esse tipo de coisa, às vezes você pode estar em dúvida sobre isso. Aqui, gente, como a gente já tinha falado com o tarô, as mudanças, elas são muito interessantes para as pessoas de Gêmeos. É como se o universo estivesse pedindo para vocês mudanças. Por mais que às vezes alguma coisa demore um tempo para acontecer, não é porque ela leva um tempo para acontecer que ela não vai acontecer. Imagina vocês, por exemplo, plantando uma flor. Você rega um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Às vezes você rega uma semana, olhando assim pro vaso, pra terra, você não vê nada, né? A semente está lá embaixo da terra, a terra está por cima, não mudou nada. Isso significa que a planta não vai crescer? Não. Aqui é mais ou menos o universo falando para vocês que não é porque alguma coisa não é imediata que aquilo não pode ser muito bom, sabe? Pessoas de Gêmeos precisando também aprender a lidar com consistência, com constância, com permanência, tá? Existe um homem aqui que traz muito bem-estar para vocês, ou que pode ser alguém com quem vocês podem aprender muito, ou se envolver de alguma maneira, tá? Tem algum homem querendo mandar uma mensagem para vocês ou querendo se envolver com vocês, mas por distância. Às vezes alguns de vocês podem ter um relacionamento também, mas a maioria de vocês por distância, essa pessoa se vê um pouco impedida de fazer isso, tá? Para outros de vocês, talvez porque ela não acredita que você mudaria para ficar com ela, etc. Algumas pessoas aqui também têm muitas dúvidas sobre a sua responsabilidade. Tem alguém querendo entregar poder para você, mas essa pessoa se questiona muito sobre o quanto você seria responsável, o quanto você daria conta de algo, porque ela ainda te vê como imatura, como uma pessoa que decide uma coisa e volta atrás, sabe? Aqui pode ser um chefe que, gente, eu não considero isso justo, tá? Mas pode ser um chefe que, talvez por ver como você leve a sua família, o seu relacionamento, sabe? Uma pessoa que você chega no serviço e diz que vai fazer uma coisa, que vai fazer outra coisa, e aí depois você volta atrás. Às vezes, misturar coisas da família com o serviço acaba gerando uma impressão nas pessoas sobre você, entende? E aí que algumas pessoas que poderiam querer entregar algum tipo de poder na sua mão, de responsabilidade na sua mão, de poder gerente na sua mão, que poderia fazer alguma coisa sobre te colocar numa outra cidade, fazer alguma transferência para você, ou aumentar a sua, né, a sua área de atuação de alguma maneira, talvez não façam, tá? Talvez façam isso em relação a um homem, justamente porque esse homem traz uma sensação muito mais de segurança, de estabilidade, de confiança, sabe? De produção. Então, alguns de vocês talvez possam perder alguma coisa por conta disso, tá? Fiquem bem atentos. E uma mensagem agora para o signo de Gêmeos. Vamos lá, com o oráculo do Viajante Sagrado. Geralmente eu pego uma carta só, gente. Mas, aliás, eu pego 2 cartas, né? Uma carta que pula e uma carta do fundo do baralho. Mas caíram 3 cartas, como eu mostrei para vocês. E o fundo do baralho de vocês é essa aqui. O nome das cartas é... Esse nome aqui eu não sei porque tá em inglês. Mas o nome das cartas é Mantenha o Curso, Atenda o Chamado e Continue indo em frente. Aqui, eu acho que essas mensagens, elas confirmam muito daquilo que a gente já viu no tarô e no tarô cigano, mas aqui ela está falando para você manter o foco daquilo que você já viu dando certo, daquilo que você já acreditou. Quando você começa algo, você começa porque você já viu aquilo dando resultados, você já se viu feliz fazendo aquilo, você já se viu feliz com aquela pessoa. Aqui, qualquer coisa que você esteja sentindo, e sentindo, né? Sentindo no seu coração, de começar, tenha coragem de seguir em frente com isso, sabe? Tenha a convicção de seguir em frente com isso. A qualidade da sua energia, de confiança, de fé, de otimismo e de boa vontade, de motivação, é importante para atrair energias boas para te ajudarem. Só que aqui eu não posso mentir para vocês que entre a carta do manter um foco e a carta do tome ação agora, porque esse é o momento de você fazer alguma coisa, tomar uma atitude, se declarar, mostrar responsabilidade, mostrar resultados, tem essa carta que fala sobre o caminho ser um pouco difícil. Então, existe um caminhar entre o que você está querendo e o que você está começando e o lugar que você quer chegar. Existe. Aqui vai ser a lapidação do guerreiro, né? Não tem como, por exemplo, um atleta correr aquele negócio lá sem treinar muito tempo antes, sabe? Aqui você vai precisar ter essa mentalidade de que o que você está fazendo agora não vai te dar esse resultado desejado agora. A longo prazo vem,
entendeu? Aqui é a longo prazo. Até porque o que você está querendo é uma transformação muito grande. Isso geralmente passa algum tempo, necessita de algum tempo, sabe? Mas mantenha o foco, mantenha a fé que é bom, é importante para vocês, gêmeos. E é isso, cara. Espero ver vocês de novo na semana do dia 15. Beijo grande e até a próxima, geminianos. Geminianjos.